Verdade em Cena, meu curso online, que tem o objetivo de ajudar você, ator iniciante, a sair do zero e ir para a cena como um ator experiente. Eu fiz aqui um bate-papo lá no meu grupo fechado e eu estava falando com os meus alunos os erros que muitas vezes eu vejo do ator na atuação. Inclusive, foram coisas que eu corrigi dos meus alunos que estudam, né, interpretação para TV e cinema. Então vamos lá. Eu quero falar com vocês um erro que eu percebo do ator iniciante, que muitas vezes quando vocês vão para a cena falando texto, né, decorado, sem se relacionar de verdade com aquilo que você está falando, muitas vezes vocês pegam uma parte do texto, por exemplo, que você fala assim, ó, eu tenho medo de escuro, de avião e de pular de paraquedas, por exemplo. Aí vocês juntam essas três informações numa frase só e vocês falam o texto mais ou menos assim, eu tenho medo de avião, de paraquedas e disso. Quando vocês têm que entender que essas três informações, esses medos diferentes, cada um te gera um tipo de medo, você precisa dar uma potência a mais para eles, valorizando cada uma dessas informações, quebrando a métrica do que você está falando o texto. Então, em vez de você falar, eu tenho medo de avião, paraquedas e... Eu esqueci o terceiro exemplo. Avião, paraquedas e bungee jump. Você vai falar assim, eu tenho medo de avião. É um medo. De paraquedas, de pular de bungee jump. Quando você quebra essa métrica, você dá muito mais força para a sua atuação, muito mais força para as informações. E aí se a gente for entrar naquela coisa de construir personagem e tudo, você vai entender que tipo de medo que você tem em cada um e vai valorizar mais a sua escolha na hora de ir para a cena. Muitas vezes o ator iniciante não faz isso, ele aperta o play e fala a frase. E eu estou dando um exemplo de uma frase que você tem aí três informações. Imagina isso num monólogo inteiro. Imagina isso numa cena de conflito que você está ali com outro ator. Se você não entender que às vezes você tem uma frase, mas em vez de você apertar o play e ir até o final, você tem ali informações importantes que você pode destrinchar essa frase e dar muito mais colorido, você vai começar a entregar cenas com muito mais qualidade. Então eu estou falando isso para vocês, que isso é um erro bobo que eu vejo na atuação, principalmente a galera que está estudando comigo, as pessoas que estudam, né, de uma certa forma, eu estou ali nas minhas mentorias individuais, isso são coisas que eu vejo se repetir muito no ator iniciante. Então assim, galera, não cometa esses erros, tá? Um outro exemplo, por exemplo, às vezes as pessoas vão falar uma cena e aí tá falando assim, nossa, eu tô com muita vontade de comer alguma coisa. Aí vocês entram em cena e falam, nossa, eu tô com muita vontade de comer alguma coisa, só que vocês precisam dar mais colorido. Então entra em cena e fala, nossa, eu tô com muita vontade, nossa, de comer alguma coisa, eu não sei o que. Tá entendendo? Eu tô pegando frases soltas porque eu não tô com texto aqui, mas quando vocês pararem de apertar o play e começar a destrinchar essa frase, vai surgir coloridos, talvez você vai ter que dar um tempo no meio da frase, um sorriso para se relacionar com aquilo que você está falando. Então assim, isso vocês precisam entender. Não entrem em cena cometendo esses erros, onde você aperta o play e vai até o final parecendo que você está ali apostando uma corrida e você não se relaciona com o que você está falando, tá? Então fiz questão de falar sobre isso, tem muita gente entrando aí, deixa eu dar boa noite para a galera que está entrando aí, ó, para Augusto, para Úrsula, quem tiver aí também com alguma dúvida, manda aí que eu respondo aqui nesse momento que a gente está aqui batendo esse papo. Lavi que estuda comigo lá no meu grupo fechado, faz parte do Verdade em Cena lá do meu grupo fechado, boa noite. Deixa eu ver a galera que está aí também, Marcos, Monetizo, João Miguel, Vinícius, enfim, galera toda que está entrando. Eu vou deixar essa aula salva. Na verdade eu fiz questão de entrar aqui mais para poder falar sobre isso, esses erros na atuação do ator iniciante, aonde vocês se relacionam um pouco mesmo com o que vocês estão ali falando. Porque eu sempre bato na tecla que você tem que entender, o personagem presente na cena, aquilo é a vida dele, então você tem que entender que você não pode entrar ali apenas com o impulso de eu sei o texto e você entregar ali uma situação repetitiva na sua fala, sem colorido, sem respiro, sem pausa, sem propriedade, sem entendimento, porque você fica ali juntando essas métricas, tá? Então isso que eu fiz questão de mostrar aqui nessa aula, nesse nosso bate-papo, é um erro gritante do ator iniciante. Cuidado com essas coisas de eu começo uma frase, vou até o ponto, a métrica se repete
e essa energia repetitiva vai na cena até o final. Isso é uma das coisas que eu mais percebo de erros de quem está aí começando atuação para TV e cinema, onde o audiovisual ele vai precisar ler muito o seu silêncio, muito esse tempo dilatado, essa coisa mais preenchida, com tons, com coloridos diferentes. E se você comete esses erros na sua atuação, com certeza isso é algo que vai te atrapalhar muito, tá? Então, ó, se não aparecer nenhuma pergunta aqui, eu vou me despedir de vocês, porque a ideia é deixar essa aula salva aqui para ajudar vocês a não cometer esses erros de atuação do ator iniciante, tá? Deixa eu ver aqui se alguém vai mandar alguma coisa. Então, galera, é isso, tá? Não chegou nenhuma perguntinha aí, se alguém quiser me mandar, mande. Se não, você que está aqui, não deixe de assistir as aulas ao vivo, não deixe de se cadastrar lá no YouTube, fazer sua inscrição no YouTube para você assistir as aulas ao vivo e comece a estudar aqui no Verdade em Cena, porque tudo que eu divido com vocês eu aprendi dentro de um set de gravação, beleza? Então é isso, um grande abraço para vocês que estiveram aqui ao vivo, você que está vendo aí gravado, escreve para mim se você tem alguma dúvida aí sobre atuação para TV e cinema, que eu entro ao vivo aqui para responder vocês. Valeu? Um grande abraço, galera. Tchau, tchau.